que as tuas misericórdias elas foram renovadas nessa manhã sobre nós, Deus. Muito obrigado, Pai, pelo bom privilégio que nós temos de começar assim o nosso domingo, a nossa manhã, Deus, mais uma vez junto com os irmãos, e a gente poder ter esse tempo destinado a orar ao Senhor. Nós sabemos, Deus, como diz tua palavra, que nós não conseguimos orar como convém. Nós não sabemos orar como convém. Por isso eu já começo. Humildemente pedimos, Deus, vem sobre nós e ensina-nos mais uma vez nessa manhã a orar como convém. Nos mova, Pai, de acordo com teu espírito, diante dos assuntos, dos princípios, das questões que serão oradas aqui, Deus. Mas nessa manhã, Pai, a partir disso, impelido pela tua palavra, Pai, eu quero orar com os meus irmãos sobre a nossa identidade, Deus, sobre quem nós somos, o Senhor. Como os dias são maus e temos padecido muitas vezes, até sem perceber, Deus, com um ataque direto a quem nós somos, o Senhor, a que o Senhor representa para nós. A afirmação do Senhor como nossa fonte primária de tudo que nós precisamos. A certeza de que nós não estamos sós. Como disse Jesus, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A certeza, Pai, de que nós estamos, como orávamos semana passada, vinculados à videira, Pai, conectados à videira, e que o Senhor é o nosso agricultor. Pai, que essa certeza de quem nós somos no Senhor nessa manhã de domingo nos alcance mais uma vez e possa tirar todo tipo de engano, Pai, tudo aquilo que tem ocupado outra perspectiva nas nossas vidas, tudo aquilo que tem corrompido mesmo, Pai, essa identidade no Senhor, a certeza de que tudo que temos e somos vem do Senhor. Pai, que o Senhor afaste de nós. Eu peço isso, junto com os meus irmãos, Pai. Hoje nós vamos meditar isso aqui, na vida de Jesus. Mas eu começo orando, orando com os meus irmãos, pedindo ao Espírito Santo de Deus que cultive em nós a certeza de quem nós somos o Senhor. Cultive em nós, Pai, a convicção de que tudo que temos, tudo que nós precisamos, toda expressão, ó Deus, de sustento, vem de ti, não vem do nosso braço, não vem de estratégias humanas. Não, Senhor. Ajude-nos mais uma vez a superar os enganos que possam insistir contra esse princípio, Deus, nessa manhã de domingo. E que seja mais uma vez um tempo de reafirmação no Senhor, do teu reino em nós. Esse reino, como disse Jesus, que não está aqui ou acolá, mas que está dentro de nós, Deus. Junto com os meus irmãos, Pai, eu te peço nessa manhã, vem sobre nós mais uma vez. Se dê a conhecer aos nossos corações, nesse tempo de oração, nesse tempo de busca, afirmando quem nós somos o Senhor, quem tu és para nós. Muito obrigado, Senhor, porque somos teus filhos e podemos te chamar de Pai. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, pastor Sal. irmãos. Amém. Amém. Bom, vamos começar com você, que já está aí vigoroso, graças a Deus por isso, né? Hoje nós vamos orar novamente por alguns princípios bíblicos, e um deles, conectado até com o que a gente vai meditar aqui hoje, envolve discernimento, né? Talvez um dos grandes investimentos do diabo quando um cristão envolve a percepção, aquilo que nós estamos enxergando, ou como estamos disponíveis a enxergar a realidade, né? E o princípio que deve nos orientar na percepção, na forma de ver o real, a realidade, é o discernimento espiritual.
para a gente não ficar refém de nós mesmos, porque é miserável ficar refém do que a gente sente, do que a gente acha, né? Enfim, e de outros conceitos deste mundo orientando o que a gente vê. Então, bonde, vamos orar por isso, para que o Senhor nos ajude, ajude a cada um que está aqui, né? Somos aí 28 pessoas, a desenvolver esse discernimento espiritual, né? A estarmos sensíveis ao Espírito, para que o Espírito nos mostre, eleve a nossa percepção da vontade dele. Por favor, bonde, vamos lá. Amém. Sim, ó Pai, primeiramente nós te bendizemos, nos rendemos ao Senhor e declaramos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso dono, o nosso Salvador, o nosso tudo, o nosso Consolador. E conhecemos, ó Deus, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Aprendemos dia a dia, ó Deus, do Senhor, com palavras, no meditar da tua palavra, e sabemos que o Senhor sempre tem o melhor para nós, segundo os teus planos, independente de nós mesmos ou das circunstâncias. Mas, ó Deus, diante de tantas vozes do mundo, diante de tantas oportunidades do mundo, e diante, ó Deus, das nossas vontades, nossas mazelas, muitas vezes abafam a voz do Senhor, abafam o discernimento das nossas mentes e do nosso espírito, naquilo que é pão, naquilo que é vida. Então, ó Deus, nós te rogamos no nome de Jesus, ó Pai, dar-nos esse discernimento espiritual, discernimento dos tempos, discernimento dos acontecimentos, discernimento daquilo que acontece com as nossas vidas, mas ajuda-nos a escolhermos sempre o caminho do Senhor, o caminho reto, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Dá-nos, ó Deus, esse entendimento dia após dia, de que o melhor é ouvir o Senhor, é obedecer o Senhor. Então, ó Pai, dá-nos esse discernimento espiritual. Primeiramente, o espiritual, porque é o mais importante, para sempre escolhermos ficar no caminho do Senhor, na verdade do Senhor e na vida do Senhor. Que a nossa vida, ó Deus, seja pautada sempre nos teus ensinos, sempre nas tuas ordenanças e sempre, ó Deus, buscando a tua vontade. Dá-nos então essa graça, ó Deus, essa graça que é o que nos basta é a tua graça. Dá-nos discernimento para que sempre, ó Deus, estejamos firmes na vontade do Senhor, fazendo a vontade do Senhor e não titubeando, ó Deus, nas nossas vontades. Ajuda a mim e aos meus irmãos a estarmos sempre buscando isso no Senhor e discernindo tudo segundo a tua palavra, naquilo que já temos aprendido grandemente, ó Deus, ali na vide, no dia a dia, nas reuniões, na palavra, no meditar, no ler a tua palavra. E desde já agradecemos porque o Senhor nos tem agraciado, assim, não merecemos nada, mas o Senhor tem nos agraciado dia a dia com a tua presença e com o cuidado do Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu oro junto com os meus irmãos, agradecido ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, meu Amém, apóstolo. meu caro bonde. Amém. Amém. Obrigado. Ô, irmão Jefferson, eu te vi aí, não sei se você está podendo orar. Se você puder, me sinaliza aí, por gentileza, meu caro Jefferson. Estou aqui. Oh, coisa boa. Maravilha, Jefferson. Tem um princípio
E eu sei que você sabe disso e vive isso na sua vida, né? A gente tem a oportunidade de andar juntos aí. Que o discernimento ele nos proporciona. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Você tem algo que o discernimento ele pode nos proporcionar. E isso contra a cultura desse mundo, nadando contra a correnteza, é a noção de contentamento. Tudo que esse mundo hoje, na circunstância que nós estamos, né, não prega, não te convence, não vai trazer para você é o contentamento. Na verdade, nós vivemos sempre muito descontentes, sempre querendo o diferente, querendo mais, sempre com a sensação de falta, né? Irmãos, isso é vil, isso é mal, e isso corrompe a nossa fé. Estarmos contentes, como Paulo diz, em toda e qualquer situação, lá em Filipenses 4, antes dele trazer o tudo posso naquele que me fortalece, como ele aprendeu. Contentamento é um aprendizado de fé, irmãos. É poder olhar para o que eu tenho e conseguir ter satisfação em Deus. É conseguir, né, vincular a nossa percepção para além da realidade, como a gente acabou de orar com o Bonde, e conseguir ver a manifestação de Deus, mesmo que humanamente falando, aquilo seja pouco, seja inadequado. A gente se descola do que é humano e alcança o espiritual. Isso é mundo espiritual, irmãos. Isso é vida espiritual. Então, meu querido Jefferson, vamos orar para que o Senhor nos mobilize, nos ensine, nos ajude a viver contentamento nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos lá. Bem, Senhor, nós te damos graças por mais um dia. A chuva que caiu agora há pouco, pela tua graça sobre a nossa vida que nos permite nos mover e existir. Então, Pai, realmente é desse jeito mesmo, como o Saulo acabou de falar. Esse mundo, Senhor, ele não faz sentido. Ele não traz a alegria que esse mundo traz, a satisfação, ela é completamente falsa. Ela não tem nada de real. Ela é fugaz, para usar a palavra que o Senhor usou essa semana. Então nós pedimos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a encontrar contentamento em Ti, independentemente da circunstância, independentemente do que a gente vive, independentemente do que a gente gosta ou deixa de gostar. Nos ajuda a concentrar no Senhor, nos ajuda a ver o Senhor, nos ajuda a não tirar os olhos de Ti e a encontrar, Pai, na Tua vontade, a satisfação para a nossa vida. Muitas coisas nós queremos, muitas coisas nós desejamos, cada um de nós tem uma situação, tem uma vivência, tem uma circunstância, tem uma realidade. Nos ajuda a encontrar o Senhor na nossa realidade, no nosso dia a dia. E a tua presença, Pai, é a única coisa que vale a pena. O toque do Senhor, a tua voz, o teu Espírito Santo, a realidade da adoção e a certeza da chegada. É a única coisa que vale a pena, Pai. É a única coisa que nos mantém caminhando. Nos ajuda a não perder isso de vista, independentemente de como as coisas vão. Isso é bom. O Senhor nos dá muitas coisas, muitas coisas. O Senhor nos cerca de bênçãos, de alegrias, de pessoas, de relacionamentos, de sustento, de roupa, de casa, de transporte. Todos nós aqui, Senhor, estamos fartos dessas coisas todas. O Senhor nos farta de muitos presentes. Isso é bom. Mas independentemente disso, Pai, que os nossos olhos não estejam nas coisas nem na realidade desse mundo, e sim naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor é. Porque isso é que é eterno. E é isso que nós vamos desfrutar eternamente, nos ajuda a começar a experimentar isso aqui, dia a dia, para a alegria do nosso coração, para que todos ao nosso redor saibam que nós não precisamos de coisas para que nós estejamos contentes. Nós só precisamos do Senhor. E o Senhor, junto com Jesus, nos dará todas as coisas. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, Jefferson. Jefferson. Amém, meu irmão. Ótimo. Oi, Genivaldo, bom dia. Satisfação, meu querido. Yeah.
Bom dia. É isso aí, Genivaldo. Vamos orar com você agora, meu querido. Oramos sob discernimento, oramos por contentamento. E aí eu me lembrei de uma palavra que está lá em Tiago, quando o apóstolo vai dizer que, numa perspectiva de sofrimento, nós podemos ter uma fé madura, maturidade de fé, né? Se a gente está disponível para discernir todas as coisas e a encontrar esse lugar de contentamento, nós também temos a boa oportunidade de ver a nossa fé amadurecendo. E, irmãos, preste atenção, e Genivaldo, é até um estímulo para a sua oração, né? Uma fé madura, que é um desafio para todos nós em áreas diferentes, né? Ela não se orienta pelo que sente. E isso, dependendo da área da sua vida, é muito difícil. Uma fé madura se orienta pelo que crê, se orienta por princípios. Mesmo que tudo que você esteja sentindo naquela área seja contrário ao princípio e àquilo que o reino de Deus está mostrando. Fé madura é isso. E a fé madura, segundo o Tiago, muitas vezes vem por uma dinâmica de sofrimento, de ausência, né? Nós acabamos de orar de contentar por contentamento. E contentar-nos, muitas vezes, é ter que encontrar a forma de administrar aquilo que nos falta, ou pelo menos aquilo que a gente sente que está faltando. Então, irmãos, esse é um princípio bom para a gente orar. Senhor, me ajude, amadureça a minha fé. Ou como os discípulos vão orar, Senhor, me ajude na minha pouca fé. Vão solicitar, pedir a Jesus, né? Então, Genivaldo, nesse rumo, vamos orar com você, meu irmão, por favor. Amém. Senhor Deus, Paizinho, muito obrigado por mais esse dia, por mais esse tempo, por mais esse momento, Deus. Porque o Senhor, Pai, como é o dono de tudo, Senhor Deus, o Senhor nos ensina. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ensina a orar como convém, ó Deus. Pai, nos ajuda a amadurecer a nossa fé no Senhor Jesus, porque nós somos tão falhos, Pai. Às vezes a gente atropela as coisas, fala de coisas que às vezes não compete numa oração. E o que eu te peço no nome santo de Jesus, Pai, que o Senhor nos ensina a orar. Pai, ajude-nos a amadurecer a nossa fé. Ajude, Pai, a buscar o Senhor de coração, ó Deus, para que a nossa oração passe do teto para cima, ó Deus, e chegue até os teus pés aí nos céus. Pai, eu te peço em nome de Jesus que a cada um dos meus irmãos que está aqui nesse momento, Pai, tenha esse discernimento, como o Saulinho falou, Pai, que nós amadurecemos a nossa fé, que nós busquemos mais do Senhor, Pai, e esperemos mais o que o Senhor quer tratar conosco. Que nós tenhamos ouvidos para ouvir, Pai, o que o Senhor tem para nós. Que a gente não atropele as coisas, porque o Senhor não faz as coisas da nossa forma, conforme às vezes a gente pensa ou queira, mas que o Senhor nos ajude, Pai, dentro da tua vontade, da tua bondade, da tua misericórdia. Ajude-nos, ó Pai, porque precisamos, Pai, aumentar a nossa fé. Essa é a minha oração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Amém, Genivaldo. Genival. Amém. Amém. Muito bom. Ô Pai, meu querido Pai, Pai da Terra, bom dia, senhor Saulo Rezende. Tá me Bom ouvindo bem dia. aí? Sim, Pai, vamos orar com você. Uma oração que o senhor gosta muito de fazer, né? Que é por gratidão. Uma atitude de gratidão, um espírito de gratidão, uma resposta de gratidão. E aí, se a gente falou sobre contentamento, Pai, tem uma outra palavrinha joia demais para nos ensinar sobre gratidão, que é contemplação, que é como a gente vai enxergar a virtude, beleza, a gente vai enxergar Deus ou a manifestação dele no nosso entorno, naquilo que existe, né? E aí a gente vai
desenvolvendo esse coração grato, né? Como o salmista vai dizer, né? Cantando louvores ao Senhor e não procurando não esquecer de nenhum só dos seus benefícios. Enfim, como a palavra de Deus vai traduzir isso todo o tempo, né? Em diferentes espectros. Como que a gratidão, ela precisa, e ela é um grande termômetro, irmãos, na minha vida e na sua, junto com esses outros princípios, para a gente poder nivelar uma fé madura. Uma fé madura é uma fé que não se furta em gratidão, que não se furta em reconhecer, em perceber, experimentar o que Deus tem feito. Vamos orar com você nesse sentido, por favor. Senhor, obrigado. Obrigado por mais amanhã, conforme meus irmãos já oraram, pela chuva, pelo sol lindo que está nascendo. Obrigado, Senhor, pela cama quentinha. Cada um de nós temos nossa cama onde dormir. Ô Pai, são tantas coisas, Senhor, são tantas bênçãos que o Senhor nos dá. Porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso norte, a nossa esperança nessa vida. Que alcançaremos, Senhor, em breve, se Deus, se o Senhor for a tua vontade. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor nos dá. Você nos dá saúde, você nos dá um trabalho, você nos dá, Senhor, amizade. Esse grupo de oração aqui, Senhor, louvado seja o teu nome por esse grupo. Nós temos caminhado juntos, Senhor. Senhor, nos ajude no sentido de nos dar entendimento para contemplar essas coisas, Senhor. As pequenas coisas. Porque nós sabemos que o Senhor conhece a nossa vida, cada parte da nossa vida, cada passo que dermos. Por isso, Senhor, na nossa pequenez, na nossa, nas nossas dificuldades, na nossa miséria, nós possamos, Senhor, contemplarmos a tua beleza em tudo que o Senhor nos dá. Senhor, que nós não possamos, nosso caminhar não possa ser passar de largo das coisas. Nós estejamos atentos, Senhor, a tudo e a todas as pessoas que passam pela nossa vida, todas as coisas que o Senhor nos dá. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por muitas bênçãos que o Senhor nos dá e que o Senhor nos ajude a contemplar a cada uma delas em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Amém, Saulão. Saulo Rezende. Amém. Ô Cirlei, nós temos 4 minutos. Vamos ter uma oração intercessória com você, Cirlei, que conhece bem as pessoas que nós temos acompanhado aí, que estão enfermas e com tratamento de saúde, enfim, orando o bom princípio que temos orado aqui, que temos, né, orientado as nossas orações para que o Senhor ou cure para a terra ou para o céu, para que o Senhor se revele a essas pessoas, para que o Senhor afofe o leito daqueles que estão nesse momento padecendo. Vamos orar com você, Shirley, por favor. Oh, papai, obrigado, papai. Nós temos que começar nossa oração como Saulo com gratidão no coração. Então, eu quero, papai, que vem no meu coração é gratidão pela recuperação do Mário, que eu fui acidentado de uma forma tão brutal no seu serviço. Esteve em risco de morte, mas aprova o Senhor recuperá-lo, já está em casa de alta. Dá para perceber a alegria da família, a alegria do Osmar. Obrigado a Deus, porque no caso do Mário e outros, o Senhor resolveu curá-lo, recuperá-lo para a terra. Pai, obrigado, Senhor Deus. Obrigado por tantas curas, tantas recuperações, pelo pastor Lúcio, pelo pastor Alain, que tem estado, às vezes, com a saúde debilitada, mas está sempre firme, sempre pistoso, sempre fiel. Obrigado pela minha recuperação da gripe tão difícil. Obrigado pela recuperação da Clarice
e todos os outros que não me vêm à mente agora, papai. Mas eu quero também, Senhor, suplicar, papai, a tua bondade, a tua misericórdia por aqueles que ainda, ou por nós que não vimos ainda o seu agir. Porque muitas vezes, papai, muitas vezes, perdão por isso, nós agimos pelo que vemos. Nos ajude, sim, como diz Paulinha, a agir, nos posicionar pelo que cremos. Então eu quero crer, papai, não que o Senhor vai curar todos, mas que o Senhor está fazendo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, papai. Pai, nós temos tantas pessoas com tantas comorbidades, acidentes, idosos fragilizados, papai. Câncer, uma das doenças terríveis que tem permeado o nosso tempo nesse cronos tão agitado, caído, onde nós somos chamados, ó Deus, para atender as demandas dessa era, ó Deus, e às vezes nos sequestra do seu kairós, do seu tempo, ó Deus. Ô Pai, te suplico, Deus, que o Senhor seja também, ó Papai, com aqueles que estão fragilizados na mente, fragilizados nos seus estresses, nas suas apreensões, nas suas fobias. E hoje nós vemos um número tão expressivo de doentes, não doenças, mas doenças que de repente se transformam em doenças, papai, por causa da correria desse mundo, da ansiedade, pelas escolhas erradas, e para esse mundo que nos cerca, papai, de um alimento corrompido, de más escolhas. Ô, Pai, ajude-nos, ó Deus, ajude essas pessoas, esses irmãos, esses amigos que estão sofrendo em suas camas. A, a doença é ela, que já estamos no segundo caso. Ô, Pai, ajuda lá o Batista, papai, parente da Vaneide, que está acamado, com escaras. Ô, Pai, que coisa difícil. Difícil, papai. Reforça esses cuidadores, esse pessoal da saúde, como o Bonde sempre lembra, para que eles tenham no coração essa empatia, esse amor, o desejo de estar servindo esse pessoal. Obrigado a Deus, porque queremos crer no crer, não no que vemos. O Senhor faz a tua vontade e, mais uma vez, é boa, perfeita, agradável, papai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Silezão. Amém, Amém. Cirlei. Amém, amém, irmãos. 7h31 agora. Vamos nos preparar para um tempo de meditação. Deixa eu só, antes, partilhar uma questão aqui com os irmãos, né? Eu estava viajando essa semana. Eu viajei na terça-feira de madrugada. Cheguei ontem. Cheguei, era umas 6h30 da tarde, né? Tem uma área na vida do seu pastor, a maioria conhece naturalmente, né? Talvez não tão a fundo, que eu tenho orado bastante para que o Senhor seja servido enquanto fizer sentido no reino de Deus. Essa é a minha oração mais sincera, tá? Que é a área acadêmica. O que que é a área acadêmica, né? É a universidade, é o campo da pesquisa, né? É o ser professor, é o influenciar pessoas, né? Eu tenho para mim, irmãos, que nesses 23 anos de ministério que eu tenho, pegando o dia que eu saí de casa para ir fazer minha TED até hoje, né? Acho que eu nunca fui tão relevante na vida de não cristãos como eu estou sendo nos últimos anos. E a gente foi para o Rio de Janeiro. Eu digo a gente porque foi o William e um outro colega nosso, que é o Gustavo, que é psicólogo também, católico, que anda com a gente, né? E nós chegamos lá na terça-feira à noite, no meio de tudo que aconteceu lá que você viu, né? Também, que isso é papo um outro dia, né? E nós fomos no evento lá grande, latino-americano, e eu fui falar num contexto de mesa, né? O que que é mesa? É um grupo de pessoas que está interessado em ouvir o que você vai falar, né? E eu fui falar sobre espiritualidade, que é o termo que a gente tem encontrado para poder falar da fé
dentro desse contexto acadêmico, né? Para tratar paciente, né? Então, encontrar um vocabulário apropriado para que as pessoas que estão lá entendam naturalmente, né? E foi um tempo muito jóia, irmãos, muito precioso, né? Muito, muito precioso. O William foi falar sobre paternidade, ele está terminando o curso dele, fazendo uma pesquisa sobre o papel do pai, né? Na vida. O William tem um trabalho sobre paternidade interessantíssimo. E as pessoas paravam para ouvir ele, né? Ali, do que ele estava falando. Enfim, irmãos, muito, muito bom. Uma viagem de 16 horas de carro. Fomos e voltamos, meu HB20. Aguentou bem, né? Então eu tô aqui num resquício de dor de garganta, de antibiótico, mas tá indo. Vambora, né? Mas alegria de poder fazer o que Deus me chamou para fazer, né? Nesse sentido, irmãos, nós vamos meditar aqui hoje em dois textos, rapidamente, para a gente poder compor esse processo nosso de domingo, né? Amém, Laércio? É isso aí, vi seu recado aqui, glória a Deus por isso, né? Vamos embora. João 7, nós estamos no Evangelho de João, capítulo 7. Agora alguns versículos. Vou ler três versículos aqui em João 4 e depois eu quero ler um versículo em Pedro. Preste atenção. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, lembra do domingo passado? Os irmãos de Jesus, falando: Ô Jesus, aparece aí, tá na hora, é favorável o tempo, né? E Jesus confrontou sobre o tempo, dizendo: para vocês qualquer tempo é oportuno, né? Existe o tempo, o kairos, o tempo exato, né? E então, depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam: ele é bom. E outros afirmavam: não, não, não é. Ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Só até aqui. Ah, meus amados irmãos, tem algo interessantíssimo sobre a nossa relação com Jesus que esse texto revela, né? Se eu e você nos relacionamos com Ele, preste atenção no que eu vou falar. Se eu e você insistimos em nos relacionar com Jesus para que Ele resolva o nosso problema aqui nessa terra, você vai fazer coro com esse grupo aqui de pessoas, dizendo: não, não é bom. Ele engana o povo. Não está curando meu filho como eu pedi para ele curar. Não está resolvendo meu problema financeiro como eu oro há tantos anos. Quer dizer, você não vai falar isso verbalmente, né? Sua consciência não deixa, mas nem a minha. Mas talvez a sua fé vai expressar isso. A sua indiferença vai expressar isso. Não, ele não é bom. Eu vou repetir, irmãos. Se eu e você nos relacionamos com Jesus para que ele resolva o nosso problema aqui nessa terra, nós vamos fazer coro com essas pessoas aqui, que vendo os milagres, ouvindo e contemplando o que ele estava fazendo, vai dizer: não, ele não é bom, porque não chegou para mim ainda. Que aquela causa na justiça eu perdi, porque eu fui alvo de injustiça de primeira grandeza. Eu quis fazer o bem para o outro e o outro me prejudicou e ele não me livrou. Ele não é bom. Eu oro. Palavra do Marcos está ecoando até hoje na minha vida, irmão. Espero que esteja ecoando na sua, de domingo passado. Eu oro para que ele arranque essa estaca da minha carne e ele não resolveu como eu queria. Irmãos, em nome de Jesus. Isso revela uma fé imatura, atrofiada, um cristianismo empobrecido, uma religião infantilizada, que é o que muitas vezes vai atravessar a minha e você, dependendo da área da nossa vida. Mas um outro grupo de pessoas, que é o primeiro, vai dizer: ele é bom. Sabe quando eu e você vamos conseguir bancar e permanecer na perspectiva de que ele é bom? Aí é onde eu quero chegar, Pedro, né?
Eu gosto demais disso aqui, irmãos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: Amados, peço a vocês, como peregrinos e estrangeiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Só até aqui. Sabe quando Jesus vai ser bom para mim, para você, irmãos? Quando a gente existir aqui nessa terra como peregrinos e estrangeiros. Quando nós nos desvincularmos da ideia de que Ele está aqui para resolver nosso problema terreno. Irmão, preste atenção nisso aqui, e ainda que seja óbvio o que eu vou falar, às vezes o óbvio tem que ser dito em alto e bom tom, por conta da nossa natureza. Você não é privilegiado nesse universo por ter problemas. Você não foi somente o alvo de injustiça. A doença não pega só você, a dificuldade financeira não pega só você. Irmãos, em nome de Jesus, o meu desafio, o seu desafio, é viver nessa terra como peregrino. O que é um peregrino e um estrangeiro? É alguém que não tem vínculo com essa realidade. Tem vínculo algum com essa realidade. A gente foi para uma cidade lá no Rio, conhecido por alguém chamado Búzios, que é onde era o evento. E eu tinha muito estrangeiro lá. E era interessante porque a gente ia deslocando, a gente estava hospedado numa casa, ia para o lugar a pé e voltava, e ouvindo as pessoas falar, né? E, rapaz, você acha que alguém lá, algum estrangeiro, estava preocupado com o estado do Rio de Janeiro, com tudo que aconteceu? Não, eles estavam tranquilos porque lá em Búzios nada disso nem respingou. Você sabe por que ele não estava preocupado com nada? Porque ele não tinha vínculo com o Rio de Janeiro. Daqui a pouco eles vão embora para casa deles. Aquilo ali não tem nada a ver com eles. Se morreu sem, quem que morreu, o que que aconteceu, se era para entrar, né? Que o quê? Eu não tenho vínculo com isso aqui, não. Eu só estou orientando a minha vida para aquilo que é a minha origem. Estou aqui aproveitando o que tem que aproveitar, fazendo o que tem que fazer e vou voltar. Guardadas as proporções, irmãos, guardadas as proporções do meu exemplo, é assim que eu e você precisamos descobrir a vida, irmãos. Olhe para esse mundo, viva nesse mundo, lembrando a você, lembrando a você que aqui você e eu estamos como peregrinos estrangeiros. Irmãos, quando a gente distancia do nosso campo perceptivo a ideia da eternidade, e a gente começou orando por discernimento. Quando a gente distancia do nosso campo de visão a ideia de que nossa casa não é aqui, eu vou reiterar as minhas expressões aqui com o texto de João 7. Jesus não é bom para você. As suas frustrações vão denunciar Jesus como alguém que não é bom, porque ele não está dando conta do recado na sua vida. Se você é deste mundo, eu te desafio a pensar como Jesus não está sendo bom para você. Nessa área aí, talvez em umas áreas você pode até conseguir salvar ele, mas em outras áreas você não vai salvar Jesus, que ele não está dando conta do recado se a sua vida é orientada para esse mundo. Chega a ser, né, estranho o que eu estou falando para você, né? Mas é exatamente para que gere um estranhamento de como a gente se orienta de forma estranha, como a nossa fé cai nesse terreno de um estranhamento gigantesco. Irmão, ele é bom o tempo todo. E se eu não estou enxergando a bondade dele, o problema não é na bondade, é na minha percepção, é no meu discernimento, é na minha ausência de contentamento, é na forma como eu estou distante da ideia de que aqui eu sou um peregrino e um estrangeiro. Em nome de Jesus, irmão, viva nessa terra, na certeza de que isso aqui não é o seu lugar. Dê tudo que você tem, dedique a sua vida, como a gente falou semana passada, para dar frutos, para alimentar a gente, para que as pessoas comam de você. Sangre o tanto que for necessário, porque nós adoramos a um Deus que sangrou também no Getsemane. Agora entenda,
pela fé, irmão, que a sua vida não é aqui. Então vamos embora. E às vezes nós tem que falar, eu preciso falar em alto e bom tom. Eu sou muito mal, irmão. Eu esqueço, tem área da minha vida que esquece disso com facilidade. Então tem que falar alto. Muitas vezes, para que eu não, né, me corrompa novamente com esse grupo que vai dizer: não, ele não é tão bom assim, não. Não tá fazendo o que eu quero, não tá dando conta, minha oração tá aqui, tô insistindo. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. E que a gente descubra o lugar desse primeiro grupo, que vai olhar mesmo com doença, com problema financeiro, com injustiça, com canseira, com dor no corpo, né? Com falta de perspectiva. Mesmo com isso, mesmo açoitados, limitados, com estaca no corpo. Ouça a palavra do pastor Marcos de novo. Você vai precisar de ouvir, talvez. Com estaca no corpo. Ele é bom. E o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque eu sou um peregrino estrangeiro nessa terra. Tá tudo bem, meus irmãos. Tá tudo bem. Daqui a pouco esse trem acaba. Tá tudo bem, meus irmãos. Isso aqui vai acabar. Ou você acha que isso aqui vai durar para sempre? Deus me livre desse inferno para sempre. Meu lugar e o seu é outro. Mas enquanto isso não chega, né? A Fabiola, a gente conversa às vezes sobre isso, ela me lembra disso, de forma positiva, né? A gente vive aquilo que Deus tem para nós aqui nessa terra. Mas preste atenção para você não viver aqui nessa terra convencido de que aqui é o seu lugar. Daqui a pouco, irmãos, daqui 1 hora e 15 minutos, nós inauguraremos nosso café da manhã com Jesus. Vai lá, já parou de chover. Não deixa essa chuvinha miserável te desanimar, não. De um tempo de comunhão, que é uma vez por mês. Se organiza, passa numa padaria, compra coisa de comer pra você partilhar com seus irmãos. Vamos estar lá, 9 horas da manhã. 10 horas começa culto. Hoje eu estarei celebrando a ceia, o pastor Marcelo a palavra. Vamos estar lá juntos, misturados naquele movimento maravilhoso. Depois churrasco, comunhão. Vamos estar lá, irmãos, vamos embora. Vamos viver como peregrinos estrangeiros ali o que Deus tem para nós. E amanhã, o grupo, ou esse grupo aqui de 34, deixa eu fazer um desafio para você, o grupo que vem domingo. Não é sério, presta atenção aqui. Vai amanhã presencialmente na igreja. É o meu convite para você. Todos que estão aqui, todos, todos. Vai lá amanhã, 5 horas da manhã. Madrugada da Bênção. É o novo nome. Quer dizer, MMO, Madrugada, Mesa e Oração, né? Sobrenome Madrugada da Bênção. Você quer experimentar a bênção? Essa que eu tô falando aqui. Como peregrino. O peregrino estrangeiro, vai lá amanhã, é uma vez por mês. É a penúltima do ano, hein? Vai ser a penúltima do ano. É a 11ª desse ano. Amanhã das 5 às 7. Beijão, até daqui a pouco. Tchau. Deus abençoe, irmãos. Valeu, tchau.